O senador Eduardo Girão denunciou da tribuna uma série de problemas do governo Lula, com gastos desnecessários, indícios de corrupção e a indicação de um amigo para o Supremo Tribunal Federal. O senador apontou: "Eu não posso deixar de falar num momento turbulento do Brasil em que o nosso presidente Lula faz viagens faraônicas, falando bobagem o tempo todo, dando um péssimo exemplo, inclusive atacando o Congresso Nacional, dizendo lá na COP que é a raposa cuidando do galinheiro. Nós vamos daqui a pouco nos aprofundar nisso, porque esse é o espírito desse governo. Espírito de vingança, espírito de ir à forra, de revanche, e é tudo de que nós não precisamos neste momento. O que nós precisamos é de pacificação, mas parece que o objetivo é desfocar do que está acontecendo aqui." Girão parabenizou os brasileiros que estão organizando grandes manifestações no próximo dia 10 contra a indicação de Flávio Dino, ministro de Lula, para o Supremo Tribunal Federal. Ele disse: "Quero parabenizar os brasileiros que, de forma espontânea, no dia 10, no próximo domingo agora, já marcaram uma manifestação aqui em Brasília e em outras capitais com relação à indicação de Lula, que não poderia ter sido mais infeliz do atual ministro da Justiça, que passou o tempo todo, desde que assumiu, como a gente fala lá no Nordeste, arengando com o parlamento brasileiro, escondendo imagens do dia 8 que podiam mostrar a verdade, faltando a audiências públicas, indo ao Complexo da Maré sem segurança, mas dizendo que aqui não se sente seguro dentro do Congresso Nacional. Perseguindo o adversário, dizendo que vai controlar a mídia. Lembram-se disso? Por bem ou por mal. Se o Congresso não fizer, ele diz que ia fazer enquanto ministro e que o STF tinha que fazer. As coisas estão todas desconectadas, um passado recente, semanas atrás, e o brasileiro está de parabéns. Dia 10 eu estarei junto dessa manifestação, pessoalmente estarei junto. Que Deus nos livre. Estou sabendo de vigílias que estão acontecendo também, espontâneas, por todo o país, para que o STF, que já é político demais, não fique ainda mais politiqueiro." O senador trouxe uma longa lista de denúncias envolvendo ministros de Lula, em especial o ministro das Comunicações, e questionou por que as denúncias se sucedem e o presidente nada faz. Girão disse: "Eu quero também refletir sobre as razões de tanta condescendência com esse suposto crime por parte da presidência da República. Um governo que aumentou de 23 para 37 o número de ministérios com o triste objetivo de alimentar a velha prática da barganha política, do toma lá da cá, dos conchavos nefastos. É algo que a gente começa a entender o que é que está acontecendo. Um governo que a cada mês altera para cima a expectativa do rombo nas contas públicas. Era no início do ano de 50 bilhões. Na última avaliação, já chegou a 174 bilhões o déficit desse governo. Um governo que já gastou B de bola e I de índio, 1 bilhão apenas com viagens, sim senhor, com viagens, dando um péssimo exemplo de desperdício à nação." Girão relatou: "O presidente Lula já gastou só ele, com as comitivas dele, sem falar de ministros para cima e para baixo, todo tipo de abuso que a gente pode imaginar, mas só o presidente Lula já gastou com viagens faraônicas 164 milhões desde que assumiu agora, no começo do ano. Eu não estou nem falando aqui dos móveis que foram comprados, lençóis, uma série de situações completamente diferentes de um governo que se diz do social. Está nem aí para os pobres, está preocupado com o seu umbigo, com o seu conforto, com a sua comodidade." O senador disse: "É aquela coisa, o exemplo precisa vir de cima, e quando não vem esse exemplo de cima? Então, nós estamos vivendo uma guerra espiritual."
O senador lembrou que na próxima semana haverá a sabatina de Flávio Dino e afirmou: a gente vai precisar ter muita sabedoria com relação a isso. Não se trata de uma questão de oposição contra governo, absolutamente. Essa decisão vai impactar os nossos filhos e netos. É uma questão de a gente perceber o que é que está em jogo. As declarações do ministro recente são fortíssimas, não tem como apagar. Ele, com o maior orgulho, se dizendo comunista, ainda usa graças a Deus. É incompatível você usar numa frase Deus e comunismo. A situação é grave, é guerra espiritual que a gente está vivendo. Tanto é que tem tanta gente com o joelho no chão, rezando por essa nação, e vai depender de nós aqui. A decisão é nossa, que tenhamos muita sabedoria nesse momento da nação. Girão relatou que recebe grupos de cidadãos que pedem Dino não. E disse: não é contra a pessoa, não tenho absolutamente nada contra a pessoa. Parece-me até uma pessoa inteligente, mas a prática que tem tido com relação ao deboche do parlamento, com senadores, com deputados, quando esteve aqui, quando esteve na Câmara, quando não faltou desrespeitosamente. Mas o espírito de vingança, ele se intitula vingador. Isso combina com o cristianismo? Isso combina com o povo brasileiro pacífico que não aguenta mais briga? O cara está para brigar. É para tornar o STF mais político ainda do que está, porque ele é político nato. Então, que Deus nos abençoe e nos guie nessa decisão e que a gente possa dar uma alegria e um presente de Natal para o povo brasileiro, que é a segunda maior nação cristã do mundo, que é um povo que quer paz, que é um povo que quer que o seu país dê certo. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. Para milhares de famílias, o Natal será o pior de suas vidas, com privação de liberdade, patrimônio e renda, em meio à perseguição política aberta. Para a família do preso político Clériston Pereira da Cunha, será o primeiro Natal sem ele, morto no cárcere, porque o ministro Alexandre de Moraes não analisou o pedido de soltura feito pelo Ministério Público. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 29 meses de trabalho de jornais, canais e sites conservadores estão sendo retidos sem previsão legal. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. É outra coisa, e não o olhar humano para as pessoas que estão sofrendo. Então, que Deus te guie e te conduza para que proteja a população de aproveitadores. Meu querido senador Hamilton Mourão, ex-presidente da República, senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores,
e brasileiros que estão nos acompanhando nessa tarde do dia 4 de dezembro. Como está passando rápido o ano, né? Aqui no Senado Federal, de mais uma semana, se Deus quiser, de vitórias, de luz, de bom senso, de sabedoria de todos nós. Eu não posso deixar de, no momento turbulento do Brasil, onde o nosso presidente Lula faz viagens faraônicas, falando bobagem o tempo todo, dando um péssimo exemplo, inclusive atacando o Congresso Nacional, dizendo que lá na COP que é a raposa cuidando do galinheiro. Nós vamos daqui a pouco nos aprofundar disso, porque esse é o espírito, senador Hamilton Mourão, é o espírito desse governo, espírito de vingança, espírito de ir à forra, de revanche. E é tudo que nós não precisamos nesse momento. O que nós precisamos é de pacificação. Mas parece que o objetivo é desfocar do que está acontecendo aqui. E eu quero parabenizar os brasileiros que, de forma espontânea, no dia 10, no próximo domingo agora, já marcaram uma manifestação aqui em Brasília, em outras capitais, com relação à indicação de Lula, que não poderia ter sido mais infeliz, que é do atual ministro da Justiça, que passou o tempo todo, desde que assumiu, como a gente fala lá no Nordeste, arengando com o parlamento brasileiro, escondendo imagem do dia 8, que podia mostrar a verdade, faltando a audiências públicas, indo no complexo da Maré sem segurança, mas dizendo que aqui não se sente seguro dentro do Congresso Nacional, perseguindo adversários, dizendo que vai controlar a mídia. Lembra disso? Por bem ou por mal? Se o Congresso não fizer, ele disse que ia fazer enquanto ministro e que o STF tinha que fazer. As coisas estão tudo desconectadas, senador Hamilton Mourão. Um passado recente, semanas atrás. E o brasileiro está de parabéns. Dia 10 eu estarei junto dessa manifestação, pessoalmente estarei junto. Que Deus nos livre. Eu estou sabendo de vigílias que estão acontecendo também, espontâneas por todo o país, para que o STF, que já é político demais, não fique mais ainda politiqueiro. Mas, senhor presidente, eu estou subindo aqui essa tribuna para falar de denúncias. Talvez seja por isso que o Lula fala asneiras lá fora. É porque está acontecendo graves denúncias aqui e quer encobrir isso com cortina de fumaça? Sim. A dama do tráfico, condenada em 2 instâncias, participou de várias reuniões do Ministério dos Direitos Humanos e também no da Justiça e Segurança Pública. Isso todo mundo já sabe. Mas depois da demissão em julho da ministra do Turismo, a deputada federal Daniela do Vaguinho, após a confirmação das graves denúncias de sua vinculação com vários criminosos condenados no Rio de Janeiro, olha só o que está batendo a porta aqui no Brasil já. Detalhe, mesmo assim, Daniela recebeu em setembro, como prêmio de consolação, a indicação para ser vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Depois de todos esses casos que demonstram excessiva leniência desse governo com a corrupção, temos uma outra situação escandalosa envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que, assim como Daniela do Vaguinho, fazem parte da cota do Partido União Brasil no loteamento comandado por Lula ao aumentar de 23 para 37 o número de ministérios pago com dinheiro seu, suado, do contribuinte brasileiro que rala ou que já ralou muito e que está vendo esse tipo de absurdo acontecer de novo no Brasil. O meu tempo, senhor presidente, não vai permitir que eu relacione todas as denúncias de desvios e irregularidades envolvendo esse ministro, desde o primeiro dia. É impressionante. Mas é importante destacar algumas delas, até agora, toleradas pelo governo federal do Brasil. Em janeiro, logo após a posse, esse ministro fez uso
irregular de avião da FAB para se deslocar a São Paulo com o objetivo principal de participar de um leilão de cavalos de raça e ainda recebeu R$3.000 de diárias nossas, com dinheiro seu, do pagador de impostos. Depois que o jornal Estadão fez a denúncia, ele decidiu, como num passe de mágicas, devolver as diárias. Mas o uso do avião da FAB não tinha como devolver. Em março, o mesmo jornal Estadão descobriu que houve a nomeação de Gustavo Gaspar, seu sócio no Aras, onde cria cavalos de raça no Maranhão, como funcionário fantasma no gabinete da liderança do PDT no Senado, com um salário de, se você estiver em casa, num trabalho em pé, sente-se, R$17.000 de salário, com o seu dinheiro. Não é preciso dizer que ele nunca compareceu ao trabalho, nunca bateu ponto. Na mesma época, ele nomeia a irmã de Gustavo como assessora especial do Ministério das Comunicações com um salário de R$13.000 por mês. É uma farra completa com o dinheiro do contribuinte. A gente tem que entregar. É nosso dever combater esse tipo de abuso com o dinheiro do povo brasileiro. Luana Rezende é irmã de Juscelino Filho e prefeita de Vitorino Freire, cidade muito pobre do Maranhão, com 31.000 habitantes. Essa é uma das cidades mais contempladas com emendas do chamado orçamento secreto, desde 2015, quando Juscelino estava no exercício do mandato de deputado federal. Segundo a Polícia Federal, 4 empresas dirigidas por pessoas muito próximas desse ministro, com fortes indícios de serem testas de ferro, receberam R$36 milhões em contratos com a prefeitura de Vitorino Freire. Coincidência, né? Uma dessas obras contratadas foi o asfaltamento de uma estrada que corta fazendas da família do ministro e também da prefeita, sua irmã. Em sua última campanha, em 2022, prestou falsas informações na prestação de contas à Justiça Eleitoral. Para justificar o uso de R$385 mil do fundo eleitoral, contratou 23 viagens de helicóptero, tendo como usuários membros da família Andrada de São Paulo, que negaram as viagens e declararam desconhecer completamente o ministro. Além disso, escondeu o patrimônio de 2,2 milhões em cavalos de raça. No dia 1º de setembro, o ministro do STF, Roberto Barroso, autorizou, a pedido da Polícia Federal, o bloqueio dos bens do ministro, no âmbito das investigações de desvios de verbas na Codevasp, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. No dia 10 de setembro, o jornal Folha de São Paulo publicou matéria sobre vários contratos sem licitação no valor de R$6,2 milhões realizados pela Prefeitura de São Luís, com a empresa de diagnóstico médico, também vinculado à família de quem? De quem? De Juscelino Filho. Poxa, pelo amor de Deus. É escancarado, é muita coisa. Mas permanece no governo. Como disse no início desse pronunciamento, é apenas uma parte do rol de desvios praticados pelo ministro da Comunicação. A lista é muito maior. Além de pedido de informações, eu vou insistir na aprovação de requerimento para que seja ouvido na Comissão de Fiscalização e Controle. É o que essa casa pode fazer diante de tantas denúncias graves. Mas eu quero também refletir sobre as razões de tanta condescendência com esse suposto crime por parte da Presidência da República. Um governo que aumentou de 23
para 37 o número de ministérios, com o triste objetivo de alimentar a velha prática da barganha política, do toma lá da cá, dos conchavos nefastos, é algo que começa a gente a entender o que é que está acontecendo. Um governo que a cada mês altera para cima a expectativa do rombo nas contas públicas. Era no início do ano de 50 bilhões de reais. Na última avaliação, senador Mourão, meu querido amigo, já chegou a 174 bilhões de reais o déficit desse governo. Um governo que já gastou B de bola e de índio. 1 bilhão de reais apenas com viagens. Sim, senhor. Com viagens. Dando um péssimo exemplo de desperdício à nação. Só para você ter ideia, o ministro em maio, ele foi para São Paulo, através do jato da FAB, e gastou 130 mil reais. Esse ministro das comunicações. O presidente Lula já gastou, só ele, com as comitivas dele, sem falar de ministro para cima e para baixo, todo tipo de abuso que a gente pode imaginar, mas só o presidente Lula já gastou com viagens faraônicas 164 milhões de reais desde que assumiu agora, no começo do ano. Eu não estou nem falando aqui dos móveis que foram comprados, lençóis, uma série de situações aí completamente diferente de um governo que se diz do social. Tá nem aí para os pobres. Tá preocupado com o seu umbigo, com o seu conforto, com a sua comodidade. E um dia desse estava falando aí em aumentar ali uma cama maior, pensando até em comprar um jato maior para ter mais comodidade na cama de casal do Aerojanja, que é como é batizado o avião presidencial depois que o Lula assumiu. Olha, senhor presidente, essa é a realidade que eu trago aqui, essas denúncias, que tem um silêncio ensurdecedor do presidente da República. Não é de hoje que esse ministro, e ele tem direito à defesa, mas não é de hoje que pipoca de denúncia, de abuso, de corrupção, de uma série de situações que um governo, no mínimo, deveria já ter afastado. No mínimo. E não ficar vendo isso acontecer. Passa uma ideia completa de leniência com relação a isso. É aquela coisa. O exemplo precisa vir de cima. E quando não vem esse exemplo de cima? Então, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Quero dizer, nesses minutos que me faltam, estamos começando uma semana, uma véspera de semana, porque na próxima nós vamos ter aí sabatina do ministro Flávio Dino, indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal, e a gente vai precisar ter muita sabedoria com relação a isso. Não se trata de uma questão de oposição contra governo, absolutamente. Essa decisão vai impactar nos nossos filhos e netos. É uma questão de a gente perceber o que é que está em jogo. As declarações do ministro recente são fortíssimas. Não tem como apagar ele com o maior orgulho se dizendo comunista. Ainda usa graças a Deus. É incompatível você usar numa frase Deus e comunismo. A situação é grave. É guerra espiritual que a gente está vivendo. Tanto é que tem tanta gente com o joelho no chão rezando por essa nação. E vai depender de nós aqui. A decisão é nossa. E que tenhamos muita sabedoria nesse momento da nação. Senhor presidente, para encerrar, eu gostaria de saudar que ontem, domingo, eu estive aqui no Senado Federal, no nosso gabinete, recebendo um grupo de mulheres do Lola, que é um grupo de mulheres libertárias que defendem a economia livre no mercado e que tem valores e princípios bem definidos. E eu pude receber aqui
a Camila Araújo, a Lariane Mendonça, a Vitória Peixoto, a Débora Martins, a Patrícia Bortolom, a Camila Teixeira, a Jéssica Leocárdio, a Letícia Barros. Trocamos ideias aqui durante horas sobre o Brasil, sobre política, sobre esse momento que a gente está vivendo juntos. E elas trouxeram um grito sonoro de Dino não. Trouxeram a preocupação das mulheres com relação a essa indicação que, repito, não poderia ter sido pior, não contra a pessoa. Eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa. Me parece até uma pessoa inteligente. Mas a prática que tem tido com relação a deboche do parlamento, com senadores, deputados, quando ele esteve aqui, quando ele esteve na Câmara, quando não faltou, desrespeitosamente, mas o espírito de vingança, ele se intitula de vingador. Isso combina com o cristianismo, isso combina com o povo brasileiro pacífico que não aguenta mais briga. O cara tá para brigar. É para tornar o STF mais político ainda do que tá, porque ele é político nato. Então que Deus nos abençoe e nos guie nessa decisão e que a gente possa dar uma alegria, um presente de Natal para o povo brasileiro, que é a segunda maior nação cristã do mundo, que é um povo que quer paz, que é um povo que quer que seu país dê certo. Muito obrigado, senhor presidente. Ótima semana a todos. Senador Girão, Vossa